Bem, então agora nós estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre fisiologia renal. E agora que nós entendemos de fato como que todo o processo de filtração, de reabsorção e de secreção funciona, agora nós vamos entender como que os rins, tão pequenos que eles são tão importantes para o processo de regulação da fisiologia homeostática do nosso corpo. Essa imagem aqui, ela traz para a gente alguns achados muito interessantes. Bom, como nós sabemos, né, nós somos animais mamíferos e nós somos os principais seres vivos do planeta Terra. Nós sabemos disso porque o homem é aquele grande idealizador de projetos, de domínio da natureza, enfim, todos nós sabemos disso. O fato é que, por nós sermos mamíferos e estarmos adaptados à vida terrestre, isso acaba configurando para a gente em uma conclusão simples. Nós temos mecanismos fisiológicos que nos possibilitam a vida na Terra. Quando nós pensamos na evolução, na zoologia, né, e na evolução da vida como um todo, nós vamos lembrar que nós, seres humanos, somos mamíferos, mas nós temos como uma herança, né, genética e evolutiva animais com uma notocorda, os cordados, né? E isso nos dá a entender, segundo alguns achados biológicos, que em algum momento nós, ou um ancestral comum da nossa espécie, foi um predecessor dos peixes, tá? E aí o que que acontece? Os peixes, em algum momento, né, um deles, um ancestral comum, sai da água para colonizar o ambiente terrestre e essa variante do peixe acaba saindo da água para colonizar o ambiente terrestre e dá origem, né, ao longo de anos de evolução e mecanismos de adaptação aos anfíbios, que são animais mais preparados para viver no ambiente terrestre, já que eles são dotados, por exemplo, de pulmões, e pulmões faz com que eles respirem na ausência da água, né, para poder obter o oxigênio da água. E assim a evolução continua, né? Nós vemos vários mecanismos adaptativos ainda acontecendo, e aí um ancestral comum desses anfíbios acaba tendo vida e hábitos de vida diferentes, o que faz com que essa espécie se isole e se transforme no ancestral comum dos répteis, como nós conhecemos, que são bichos muito mais parrudos e preparados evolutivamente para o ambiente terrestre. Diferente dos anfíbios, que têm uma pele mais úmida e que às vezes, em alguns momentos do seu ciclo de vida, precisam da água, né? Como o próprio nome dá a entender, anfibios. Ele tem duas vidas, ele vive uma parte na água e outra parte na terra. Os répteis, que são sucessores diretos dos anfíbios, eles são animais, máquinas biológicas muito mais parrudas e preparadas para o ambiente terrestre. Eles são dotados de uma carapaça, a pele é espessa, queratinizada, o que evita essa perda de água. E aí, finalmente, nos répteis, nós encontramos um modelo de animal que funciona, um modelo de vida que funciona para colonizar o ambiente terrestre, já que esses animais eles não têm, em momento nenhum do seu ciclo de vida, uma dependência intrínseca do ambiente aquático. Né? Algumas exceções, como os crocodilos, jacarés, mas nada que seja uma relação intrinsecamente de uma dependência de sobrevivência, como acontece com os anfíbios, por exemplo. Por que que eu fiz toda essa contextualização? Para falar que, mesmo que nós sejamos animais complexamente e muito bem adaptados à vida terrestre, ainda assim, nós temos um principal fator que prejudica a nossa existência, que é a alostasia. Metabolicamente falando, o estado de alostasia é o oposto da homeostase. A alostasia é aquilo que gera bagunça, né? É esse estado que tangencia a homeostase. É um estado que perturba a homeostase.
E nós, como somos seres vivos e nós não vivemos em um ambiente hermeticamente fechado, né? Nós vivemos em contato com as intempéries da natureza implacável: calor, frio, chuva, sol, sede, fome. Então, na prática, nós estamos cercados de estímulos alostásicos, cercados de estímulos que o tempo todo perturbam esse equilíbrio genuíno e perfeito, essa curva perfeita de homeostasia que os nossos sistemas corporais têm. Tá? E um deles, que é na verdade um dos principais e o mais expressivo quando nós falamos em alostasia, é esse aqui, ó, é a perda da água. Né? Assim como os répteis, nós temos adaptações, né? O nosso epitélio ele é queratinizado. A queratina é uma proteína que acaba impermeabilizando o nosso epitélio, de modo que reduza substancialmente, né? Até mesmo acentuadamente a nossa perda de água. Mas como todos vocês sabem, mesmo com essa capacidade evolutiva, nós continuamos suando. Né? Se você for correr uns 4, 6 quilômetros de uma maratona, enfim, você vai suar. Ou seja, a perda de água é um fenômeno que é expressivo. E se ela acontecer em proporções significativas, isso pode acabar conduzindo ao nosso organismo, que é uma soma de órgãos, tecidos e fatores biológicos tão complexo e que depende de um equilíbrio tão fino, tão sensível, de modo que qualquer mínima variação nessa balança, ou para a direita ou para a esquerda, perturbe toda essa harmonia perfeita. Ou seja, nós sabemos que quando essa perda de água se torna expressiva, todas as funções fisiológicas podem deixar de funcionar corretamente. Por isso que nós precisamos de mecanismos de adaptação, mecanismos adaptativos para contornar esses quadros alostásicos. E isso é muito considerável, porque segundo essa imagem aqui, como vocês estão vendo, nós perdemos o que nós chamamos de perda insensível de água. O que significa dizer, são perdas que a gente não tem como controlar. Ela está acontecendo literalmente a todo instante. Então, só pela pele e pelos pulmões nós perdemos quase 1 litro de água por dia. Na pele, né, graças aos mecanismos que envolvem o controle hipotalâmico da temperatura, né, e os pulmões. Peraí, mas os pulmões, nós vimos, inclusive, quando nós estudamos a fisiologia respiratória, que os pulmões, eles acabam liberando gás carbônico, tá? E um dos componentes da nossa expiração é justamente o vapor de água, né? Nós expiramos vapor de água também, se você não sabia. Nós expiramos água em formato de vapor. Logo, a cada respirada que a gente dá, tecnicamente a gente desidrata. E se isso acontecesse indiscriminadamente, aonde a gente ia parar? Com tanta perda de água assim, certo? Por isso que nós precisamos desses mecanismos. Na urina, quase 2 litros de água. Nas fezes também é 0,1 litro de água, tá? Ou seja, esses valores eles precisam ser repostos, porque se em algum momento só houver perdas e mais perdas, essa água vai fazer falta no nosso metabolismo, tá? Essa água que é tão importante, por exemplo, para ligações peptídicas, tá? Ela é importante para os processos metabólicos. E aí sim nós vamos falar sobre os rins, esses 2 carocinhos que eu desenhei aqui. Os rins, eles são responsáveis, como nós já falamos, pela filtração e pela purificação do nosso plasma de resíduos metabólicos, de resíduos de xenobióticos, né? Mas além disso, os rins eles são responsáveis por uma outra função secundária, que tecnicamente ela não é secundária porque é tão importante quanto a primeira, que é o equilíbrio homeostático. Através do equilíbrio hídrico.
Os rins vão ser os principais responsáveis pela manutenção, pelo manejo do volume de água. Se eu estou com pouco líquido corporal, eu tenho o engatilhamento, o início de mecanismos que vão poupar água, se eu tenho pouca água no corpo. Do contrário, se eu tenho muitos líquidos corporais, essa quantidade muito grande de líquido perturba o gradiente osmótico. O que eu vou fazer? Eu engatilho mecanismos homeostáticos nos rins que vão expulsar esse excesso de água, tá? Então os rins eles estão o tempo todo fazendo esses ajustes dinâmicos, hídricos, para poder manter o corpo na sua perfeita homeostase, certo? E isso é muito importante, porque basicamente significa todo o processo de homeostasia, né? Então, como nós vemos aqui, esse processo ele pode ser muito bem exemplificado por esse diagrama que o Silverthorne coloca de uma forma muito didática, né? Então, enquanto esse recipiente grande representa todo o volume de líquido presente no nosso corpo, a alça desse balde aqui representam os rins, de modo que os líquidos corporais passam pelos rins e vão ser filtrados. Se for encontrado lixo, ele sai, ele vai ser perdido. Se não for encontrado lixo, esse volume volta a fazer parte do recipiente, que é o corpo, né? E aí, o que acontece? Essa linha pontilhada aqui representa a taxa de filtração glomerular. É a forma como os rins vão filtrar. Lembram quando a gente falou sobre como a pressão interfere na taxa de filtração glomerular? Se a pressão está muito alta, essa taxa de filtração aumenta, e se ela está baixa, essa taxa de filtração diminui? É a mesma coisa. Se o nosso volume de líquido corporal está muito baixo, de modo que o volume desse recipiente seja menor do que esse pontilhado aqui, o líquido não vai conseguir alcançar essas alças para ser filtrado. Ou seja, quando nós temos um volume de líquido corporal muito baixo, a taxa de filtração renal vai ser diminuída para evitar a perda de mais líquido corporal, já que eu tenho tão pouco, certo? Do contrário, se eu tenho muito volume de líquido corporal, essa taxa de filtração também é superior para eliminar esse excesso de líquido, porque um excesso de líquido também é um fator que perturba a homeostase corporal, tá? Por isso que o rim, ele é esse grande centro de controle de líquido, tá? E é tão importante para entender como que isso funciona, beleza? E para que esse processo ocorra, né, esse ajuste contínuo da nossa homeostasia ocorra, o rim precisa ser dotado de uma capacidade muito variável, muito versátil de eliminar água ou de preservar essa água, né? Então eu tenho que preservar essa água ou eliminar sódio ou preservar esse sódio, tá? Por que o rim precisa ter essa capacidade? Porque se eu tiver numa situação em que eu tenho um volume de líquido muito baixo, eu vou ter pouco líquido para muito soluto. Eu vou ficar hiperconcentrado. O que o rim tem que fazer nessa situação, nesse episódio que eu tô com um volume de líquido baixo? O que o rim precisa fazer? Precisa evitar a perda de água, reter mais água para diluir aquele soluto, para o volume de líquido continuar, né, não ser mais perdido e manter aquele volume, tá? O rim, né, ele não consegue produzir água. A única coisa que o rim consegue fazer é atrasar a perda de mais água. Mas conseguir água, ele não faz. O rim não aumenta o nosso volume de líquido. Ele só faz com que o que tem
não fique mais baixo. Ele mantém, ele segura o volume de líquido que nós temos. A única forma de repor líquido é por meio disso daqui, ó. Comidas, bebidas, né, a ingestão de água, o nosso próprio metabolismo, né? Se vocês lembrarem bem, quando nós estudamos lá, aliás, algumas pessoas que estão acompanhando isso aqui ainda não pegaram metabolismo, né? Mas se vocês lembrarem bem da fórmula da respiração celular, vão perceber que uma das consequências da respiração celular é justamente mais o oxigênio, né? O gás carbônico, o ATP e a água. Então, a água é produzida, tá? Durante o processo metabólico, certo? Ou seja, o rim, ele precisa ter essa capacidade de mudar. Ele tem que ter um controle variável das coisas, entendeu? Porque num dado momento, quando o volume de líquido estiver muito baixo, o rim precisa segurar a água que ele tem para não deixar perder mais, para que o volume não caia mais mesmo, e aí o meio corporal fique hiperosmótico. Ou quando você bebe muita água, sabe? 3 garrafas de água de uma vez só, aquele seu volume de líquido aumenta, o rim precisa, de outro lado, ajustar-se a si mesmo para fazer o quê? Para jogar fora a água a rodo, tá? Então o rim precisa ter essa capacidade paradoxal, um extremo e o outro. E como que isso vai acontecer? Isso vai acontecer ainda no ambiente nefrótico. Eu não sei se esse termo é válido, tá bom? Mas isso vai acontecer ainda dentro do néfron. O rim é muito importante e dependente do néfron, tá? Por isso que, por exemplo, a perda, né, da função renal, ela é um tiro, tá? Porque o rim, ele vai equilibrar tudo aqui o que está acontecendo, beleza? Bom, então como nós conversamos, né? Aqui a imagem não mostra bem, mas aqui, né, nesse segmento, dando continuidade a esse desenho, nós teríamos aqui a cápsula de Bowman, né, com o glomérulo, e aqui ocorre a filtração, né? O soluto passa pelas 3 barreiras de filtração glomerular e alcança o lúmen do túbulo proximal. Aqui ocorre uma reabsorção e uma secreção, como nós já vimos anteriormente, e aí beleza. Quando esse filtrado passa por uma primeira reabsorção e uma secreção, ele segue descendo no que nós chamamos de ramo descendente da alça de Henle, tá? É essa porção descendente aqui que desce, tá? Um segmento grosso, que é esse, e um segmento fino, tá? Mas isso aqui não é tão relevante, não. Mas é só para saber mesmo, certo? Depois que esse líquido, ele segue para o ramo descendente da alça de Henle, ele tem como uma característica a sua osmolaridade de 300 miliosmol, tá? E olha só que coisa interessante que está acontecendo aqui, se vocês pararem para observar. Essa porção do túbulo proximal aqui, ela está localizada, se vocês acompanharem, ó, nesse tracejadozinho branco que está aqui, né? Esse tracejado branco, olha só, ele está dividindo o córtex, aqui nessa parte de cima é o córtex, tá? E a medula, que é essa parte toda aqui embaixo, ó, córtex e medula, tá? Por que que isso é importante? O que é que vai acontecer? Vamos agora entender o que que acontece. Lembram que eu falei que o rim precisa ter uma capacidade de mudar em alguma determinada situação? Se ele precisar liberar muita água, ele precisa liberar. Só que em uma outra oportunidade, quando ele não precisar mais liberar essa água e sim armazenar, ele tem que segurar essa água. Beleza. O que que vai acontecer? Nós todos sabemos que quando a água chega aqui no lúmen do túbulo, o que ocorre é justamente, né, a presença desse líquido diluindo o filtrado. A água está aqui dentro, certo? E aí suponhamos que o rim
o corpo, né, na verdade, tem um baixo volume de líquido. O que é que o rim precisa fazer? Como um mecanismo compensatório, precisa poupar água, segurar essa água, né? Como é que ele vai fazer para segurar essa água? Ele vai pegar essa água que está aqui dentro do lúmen e vai reabsorver ela, né? Aqui tem um capilar peritubular, lembram-se dos últimos vídeos, e ele tem que reabsorver essa água para os capilares, tá? Eis aí a pergunta, meus nobres amigos. Se a água está localizada no lúmen do túbulo e o rim precisa reabsorvê-la de volta para os capilares peritubulares, como que nós vamos conseguir mover essa água que está aqui para os capilares sem soluto? Nós sabemos que para que a água se mova, né, falando a respeito de transporte, para a água se mover, ela detém do mecanismo osmótico. E quais são os requisitos químicos para que a osmose ocorra? Eu preciso de uma região com muito soluto, uma região hiperconcentrada e outra hipoconcentrada. Desse modo, a água, ela tende a ser retida, tende a ser movida do gradiente de menor concentração osmótica para o de maior. Desse modo, eu promovo a movimentação de água. E aí, se a água só pode ser movida diante dessa condição, desse pré-requisito, como que o rim vai fazer para movimentar a água de volta para os capilares sem ter que movimentar junto com ela soluto, que é lixo que foi filtrado aqui? Eis a pergunta. E a resposta é muito simples. A resposta é justamente isso que eu acabei de demonstrar. Se a água só vai se mover para onde tem mais em relação a onde tem menos, a resposta para isso é fazer com que o ambiente de fora do túbulo fique mais concentrado do que dentro do túbulo. Desse modo, a água sai do túbulo e vai para o intestício, né? Para onde tem os vasos sanguíneos. E é por essa razão que agora nós vamos falar a respeito de uma característica crucial do ambiente onde o néfron está localizado. Essa porção aqui de cima, a porção cortical, onde parte do túbulo proximal e do túbulo distal estão localizados, tem uma osmolaridade de 300 miliosmol, tá? Quando a rede de túbulos desce e chega na região da medula renal, né? Nós vimos lá no primeiro vídeo do córtex e a medula, que é a região mais interior do rim. Quando essa rede de túbulos desce rumo à medula renal, percebam que a osmolaridade vai aumentando à medida que os túbulos adentram na medula renal, até que essa osmolaridade chega no seu ponto mais alto de 1.200 miliosmol, tá? Qual a necessidade desse aumento de osmolaridade? É simples, é criar a lógica necessária para movimentar a água, para reabsorver a água, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar lá do zero. O que ocorre é que uma vez que o líquido foi filtrado, ele passa no lume do túbulo proximal, ele sofre uma reabsorção, depois ele sofre uma secreção. Quando o filtrado chega nesse momento aqui, prestes a descer pela alça de Henle, ele tem uma característica osmótica de 300 miliosmol. E nesse momento aqui, na parte mais superficial da medula, né, bem na divisória entre córtex e medula, a osmolaridade da medula também é 300 miliosmol.
O que significa dizer que o ambiente extracelular e o interior do túbulo tem gradientes osmóticos isotônicos. Então não existe nesse momento nenhum tipo de tendência a soluto ou a solvente sair ou entrar, porque os gradientes são iguais. Entretanto, à medida que esse filtrado vai descendendo e alcançando porções mais profundas da medula renal, a osmolaridade da medula triplica, olha só, ela aumenta. Nesse ponto aqui, o filtrado, que ainda tem 300 miliosmol, agora ele já pode sofrer algum tipo de consequência. Por quê? Porque esse filtrado no interior do túbulo tem 300 miliosmol e o interstício e a porção extracelular tem uma osmolaridade de 900 miliosmol. Com essa hiperconcentração de soluto fora do que dentro, eu tendo a reabsorver água. Por osmose, a água sai de onde tem menos para fora, para cá, para o interstício. E aqui, como nós vimos nos outros vídeos, né? Aqui nós temos passando capilares peritubulares. Então essa água cai dentro dos capilares peritubulares aqui e é reabsorvida. E aí, esse processo de reabsorção de água vai acontecendo, enquanto o filtrado vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e a água vai sendo reabsorvida, 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 até que, quando esse filtrado chega na porção mais inferior da alça de Henle, ele tem tão pouca água, ele está tão hiperconcentrado, que ele tem 1.200 miliosmol. Tá? E nesse ponto mais baixo da medula, o interstício também tem 1.200 miliosmol. Ou seja, nesse ponto aqui, os gradientes são isotônicos de novo. Nesse momento aqui, não há movimento nem de soluto, nem de solvente, porque os gradientes estão iguais. Quando esse processo ocorre, o filtrado, que não faz nenhum tipo de interação, não há movimento nem de soluto, nem de solvente, nem de um lado nem para o outro, o filtrado continua e agora ele vai entrar numa porção da alça de Henle que vai fazer ele subir e voltar para a região cortical. Tá? E o que vai acontecer nesse momento de subida? O filtrado alcança essa porção mais dilatada, né, que é o segmento grosso da alça ascendente de Henle, e quando o filtrado alcança essa região aqui, lembrando que ele continua com uma osmolaridade de 1.200 miliosmol, nessa região aqui do segmento grosso da alça ascendente de Henle, a osmolaridade já voltou a valores de 900 miliosmol nessa porção mais superior aqui. Desse modo, eu tenho de novo uma diferença de gradientes, tá? Eu tenho um interstício de 900 miliosmol e um interior do túbulo de 1.200. O que é que eu tenho nesse momento? Eu tenho um gradiente para reabsorção de íons, não de água, tá? Nesse caso, a água ela vai de onde tem menos para onde tem mais. Ou seja, a osmose deveria acontecer aqui do interstício para dentro, né? Só que nesse caso não é uma reabsorção de água, é uma reabsorção de íons. E íons eles vão de onde eles estão mais concentrados para onde está menos, que no caso é aqui, o meio intersticial, né? Aqui em azul, nesse caso, tá? E por que, você me pergunta, que já que esse meio intersticial tem 900 miliosmol e aqui dentro tem 1.200, por que que quando os íons não saem do túbulo, por que que não vai água junto com eles? Já que a água acompanha o movimento de íons. É simples, porque inteligentemente as células epiteliais que revestem esse segmento da alça de Henle são células impermeáveis à água.
São células impermeáveis à água, justamente para impedir que a água acompanhe o movimento iônico para fora do túbulo. Agora não é a vez dela. A água já foi reabsorvida nesse momento aqui. Esse intervalo aqui é a hora de reabsorver os íons, tá? E aquele fluido filtrado que quando chegou nessa porção tinha uma natureza osmolar tão densa, tão concentrada, cerca de 1.200 miliosmol, ele vai perdendo íons, né? Porque os íons vão sendo reabsorvidos. Aqui tem um capilar peritubular, né? Então eles vão voltando, voltando. E os íons vão sendo reabsorvidos, 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 de modo que no final desse processo, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter, nesse momento aqui, quando o filtrado estiver retornando para essa porção mais cortical aqui e adentrando o túbulo distal, qual que é a característica desse filtrado? Ele tem 100 miliosmol de osmolaridade. De 1.200 caiu para 100. Ele perdeu muitos íons, tá? É isso que aconteceu aqui. E agora, o que que vai acontecer? O filtrado está chegando aqui na região do túbulo distal. É o último passo antes dele vir para o ducto coletor e ser excretado. Esse é o último passo antes da excreção. Estamos no túbulo distal. O que é que vai acontecer nessas condições? Nesse momento aqui, é aquela hora em que nós estávamos conversando, antes de nós entrarmos nesse assunto, sobre a variabilidade do rim. Lembra que nós falamos que o rim precisa ter uma capacidade variável de eliminar soluto ou de conservar soluto, ou de eliminar solvente e conservar solvente? Essa capacidade variável vai ser graças ao que acontece aqui, no segmento do túbulo distal, tá? As células epiteliais que revestem a parede do túbulo distal, elas têm uma característica de ora serem impermeáveis à água e ora não serem impermeáveis à água. E de que modo isso vai acontecer? Como assim às vezes elas são uma coisa e às vezes elas são outra? É simples. O que vai possibilitar essa mudança de característica, de afinidade ou não à água, é um controle hormonal. Ah, chegamos no ponto. São hormônios que vão fazer esses ajustes, esse controle de reabsorção renal. Ora variável, ora não. Ora permeável à água e ora impermeável à água. E o principal hormônio envolvido nesse processo aqui, ó, é ele, né? É o famoso ADH, ou para os íntimos, né? A vasopressina. Eu não lembro agora se vasopressina tem 2 S, por favor, me perdoem, eu vou conferir. Calma, vasopressina só com S. Tururu. Tá? A vasopressina é o hormônio que vai intermediar todo esse processo aqui e vai controlar as horas em que as células epiteliais do túbulo distal vão ser permeáveis ou impermeáveis à água, tá? E de que modo isso vai acontecer? É da maneira na qual envolve a vasopressina. Então a vasopressina, né, vamos começar aqui a apresentar o grande carro-chefe. A vasopressina é um hormônio constituído de alguns peptídeos, né? A arginina, um dos aminoácidos que constitui esse hormônio, e é produzido na neurohipófise, né? Se vocês lembrarem de concepção, né? Nós temos a hipófise, né? Parecendo um caroço. Ela, né? Pelo menos nos livros dá até entender que ela parece uma bolsa escrotalzinha, tá? E ela tem a porção anterior e a porção mais posterior. A adenohipófise e a neurohipófise. A neurohipófise, essa porção mais posterior, é o que vai secretar a ADH, que é a vasopressina. Vasopressina essa que vai ter a capacidade de modificar a permeabilidade das células epiteliais aqui do túbulo distal. De que forma?
dessa forma aqui. Quando a vasopressina ela é liberada, as células epiteliais do túbulo distal tornam-se permeáveis à água. E aí, quando esse líquido de 100 miliosmol, né? Lembram? Ele está chegando daqui, ó, 100 miliosmol, ele está vindo para o túbulo distal. Quando esse líquido filtrado de 100 miliosmol vai passando pelo túbulo distal, as células epiteliais daqui do túbulo, por terem sido nesse momento programadas para serem permeáveis à água, a água vai voltando, vai sendo reabsorvida. Olha só, a água vai sendo reabsorvida. O capilar peritubular, que estava passando lá embaixo, perto da alça de Henle, ele vem subindo e a osmolaridade dele vai caindo. Por quê? Porque ele vai ganhando essa água que estava aqui dentro, tá? Enquanto que aqui dentro, por estar perdendo essa água, a osmolaridade vai aumentando, 400, 500, 700, 800, 1000, 1100, até que no final, se for uma situação na qual você bebe pouca água, né, durante o dia, a sua urina sai muito concentrada, bem amarela mesmo, hiper concentrada, cerca de 1200 miliosmol. Tá? Do oposto, quando a vasopressina não é liberada em concentrações expressivas, as células epiteliais que revestem o túbulo distal permanecem inertes e impermeáveis às moléculas de água. Desse modo, aquele fluido de 100 miliosmol que estava chegando da alça ascendente de Henle, ele faz todo o seu trajeto ao longo do túbulo distal e permanece com a sua osmolaridade intacta, porque a água continua aqui, ela não é reabsorvida. E no final, a osmolaridade da urina é 100 miliosmol, ela está bem fraquinha. Não é à toa que a cor, essa cor aqui é um amarelo mais forte, né, para evidenciar uma urina mais concentrada, enquanto que aqui está um amarelo bem mais fraquinho, né, para evidenciar uma urina bem diluidinha, tá? E como que isso vai acontecer? Bom, nós vamos explicar, né? Nós vamos conversar a respeito sobre os mecanismos que envolvem a secreção do ADH, da vasopressina, mas, a priori, o que vai acontecer assim que ela for liberada? Ela vai ser pega pela corrente sanguínea, né? Ali naquela região onde nós conhecemos, ali bem próximo, né, daquele sistema porta-hipofisário, né? Lembram dele? Ele passa por ali perto, tá? E essa vasopressina, uma vez na corrente sanguínea, concomitantemente ela acaba chegando nos rins, né? Porque os rins acabam pegando muito débito cardíaco. Então essa vasopressina aqui no sangue, né? Dá pra ver que aqui é um vaso sanguíneo, olha só, um vaso sanguíneo. Essa vasopressina se difunde, né? Esse quadradinho aqui, ó, se difunde do capilar e chega até um receptor de membrana dessa célula. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Chega até um receptor de membrana de uma célula epitelial do túbulo distal. Quando a vasopressina se conecta nesse sítio de ligação específico, ele se ativa e acaba induzindo o sistema de segundo mensageiro, uma cascata de sinalização por segundo mensageiro, né? Nesse caso aqui, uma via de sinalização que envolve o AMP cíclico, a adenosina monofosfato cíclica. E o que vai acontecer? Essa via de sinalização vai sinalizar para algumas vesículas que já estão ali dentro do citoplasma dessa célula. E se vocês pararem para observar bem, essas vesículas estão armazenando dentro de si pequenos poros, pequenos receptorezinhos, que são receptores de água. Esses receptores de água são chamados de aquaporinas. São receptores sensíveis à água, é basicamente isso. Só que eles estão ali segurados, presos, amarrados às vesículas. Quando a vasopressina chega, é esse sinal de AMP cíclico que induz as vesículas a irem para a membrana e exocitarem essas aquaporinas e expressá-las aqui, ó, na membrana apical. Agora que essas aquaporinas estão expressas aqui, a água que está aqui dentro do túbulo, ela passa por uma via transcelular e chega até um outro receptor de água do outro lado, no interstício. E a água passa e volta para a corrente sanguínea, é reabsorvida. Do contrário, né, quando a vasopressina não existe ou são secreções não expressivas,
o que, que vai acontecer? Esse receptor não é ativado. Logo, essa cascata aqui não existe e essas aquaporinas ficam retidas nessas vesículas aqui, tá? Então é dessa forma que a vasopressina atua no controle da variabilidade de permeabilidade dos túbulos renais. Caramba, eu falei pacas agora, hein? E é basicamente isso que vai acontecer, né? E como esse trecho coloca, olha só, os principais estímulos que vão começar a secreção de vasopressina é a osmolaridade plasmática, o volume de sangue e a pressão arterial, né? Nós vamos discutir mais isso, cadê? Nessa imagem aqui, tá? Então aqui nós vemos a porção da neurohipófise, né? Que secreta a vasopressina. E aí, essa vasopressina, ela vai ser secretada em resposta a esses três grandes estímulos aqui, tá? Diante, por exemplo, de uma diminuição da pressão arterial. Vamos pensar, tá? Vamos pensar. A pressão arterial é débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, tá? O que isso significa pra gente? A força do sangue sobre os vasos é determinada por um produto entre a resistência vascular periférica, né? O nível, a força de atrito que o sangue exerce nos vasos conforme ele passa e vai raspando na parede dos vasos, e o débito cardíaco, que é esse volume que o coração vai bombeando ao longo desse ciclo cardíaco, tá? Sendo que o débito cardíaco, ele é determinado por um produto entre o volume sistólico e a frequência cardíaca. O que acontece quando a pressão arterial está baixa? Quando a pressão arterial está baixa, pode significar dizer também que esse processo de volemia, ele está também alterado, tá? Então, se eu tenho uma baixa pressão arterial, eu tenho, consequentemente, um processo de diminuição da taxa de filtração glomerular. Lembram que a gente estava conversando sobre isso? E essa diminuição na pressão arterial, provocando uma diminuição da taxa de filtração glomerular, ela tem como uma de suas principais repercussões a suspeita de que o corpo não está levando sangue para os tecidos na pressão que deveria. Ele está funcionando numa pressão menor do que deveria. Logo, as estruturas sistêmicas e tissulares não estão recebendo sangue no ritmo fisiológico ótimo que deveria. Ou seja, trocando em miúdos, a pressão arterial baixa, ela acaba provocando um efeito de alostasia, beleza? O que vai acontecer com a pressão baixa? Quando a pressão arterial diminui, lembram quando nós vimos a cardiofisiologia? Os baroreceptores carotídeos e aórticos percebem quaisquer perturbações nos valores pressóricos e aumentam a taxa de disparos tônicos lá para o centro de controle cardiovascular, no bulbo, tá? Essa informação é passada pelo centro de controle cardiovascular lá para o hipotálamo, por meio de um neurônio sensorial, e é aqui no hipotálamo, quando essa informação chega, que ele comunica a neurohipófise para liberar a vasopressina. O que a vasopressina vai fazer? E por que eu estou enfatizando o nome vasopressina muito mais do que ADH? Porque a vasopressina, ela, assim como o ADH, né, antidiurético, ou seja, não perde água, a vasopressina, esse nome acaba expressando uma consequência muito importante da secreção desse hormônio. Vaso é vaso e pressina vem de pressão. Ou seja, quando a vasopressina é liberada em resposta à diminuição da pressão arterial, ela provoca uma vasoconstrição. Existem receptores alfa nos vasos sanguíneos, nos músculos lisos dos vasos sanguíneos.
quando a vasopressina é liberada, ela atua nesses receptores alfa, induzindo uma vasoconstrição. Se eu gero uma vasoconstrição, diminuindo o raio do vaso, eu elevo o quê? A resistência vascular periférica. Logo, o sangue tem mais atrito para passar pelo vaso sanguíneo. Elevando a resistência vascular periférica, eu posso aumentar a pressão arterial e sair daquela curva alostásica de baixa pressão, tá? É isso que vai acontecer. Então, além disso, né, que a vasopressina consegue fazer, ela vai para o epitélio do ducto coletor e faz esses efeitos de aquaporinas que nós conversamos e, além de diminuir o calibre dos vasos, provocando vasoconstrição, a vasopressina lá nos túbulos distais aumenta a reabsorção de água, ou seja, houve vasoconstrição e o sangue está mais cheio. Eu tenho mais líquido, eu aumento o volume de líquido porque tem mais água voltando para o sangue. Logo, o que é que eu vou fazer também? Eu aumento o meu débito cardíaco. Sai daqui, Google. Eu aumento o meu débito cardíaco também. E no final, eu reverto essa alostasia aqui, representada pela baixa pressão arterial, né? A pressão estava baixa e ela sobe e volta para a curva fisiológica. Interessante, né? Muito legal. Legal mesmo, tá? E aí, o que é que vai acontecer? O segundo mecanismo, né, que nós vamos perceber aqui, que vai servir como um controle da secreção de vasopressina, é a redução do estiramento atrial devido ao baixo volume sanguíneo. Trocando em miúdos, o que é que isso significa? Bom, não tem um desenho de um coração aqui, então acho que isso não vai ajudar muito. Mas vamos lá. O coração, né? O coração é uma bomba, tá? E dentro dessa bomba, de 2 átrios e 2 ventrículos, na região dos átrios, né? Eu vou colocar aqui no átrio direito. No átrio direito, existe no átrio direito alguns sensores, tá? Sensores esses que a literatura aqui vai colocar como sensores do estiramento atrial, tá? É isso, vamos colocar desse jeito. Esses sensores do estiramento atrial, eles são responsáveis por perceberem o volume de sangue que está chegando aqui no átrio. Então, por exemplo, aqui desemboca a veia cava inferior e superior, o sangue chega aqui e o volume de sangue que chega aqui sensibiliza esse sensor de volume no átrio, tá? Quando o débito cardíaco diminui, né, e consequentemente a pressão cardíaca, quando o débito cardíaco está diminuído, ou seja, numa situação na qual você está com pouca água, né, você bebe pouca água, o débito cardíaco diminuiu, por exemplo, porque o volume de líquido corporal também diminuiu. Quando o volume diminuiu, né, quando o volume de sangue diminui, quando o débito cardíaco diminui, o que acontece? Esse sensor aqui no átrio percebe que tem menos sangue chegando aqui. E aí, como menos sangue chega no átrio, a parede do átrio se estira muito pouco, tá? E diante dessas situações aqui, também pode ocorrer esse processo aqui. O receptor atrial do estiramento envia esse sinal para o hipotálamo e no final isso acaba desencadeando esse processo de secreção da vasopressina. Além disso, tem uma coisa bem interessante que eu acabei de me lembrar, eu acho que vai servir de uma curiosidade muito interessante, que diz respeito a esse sensor aqui, né, que nós estamos conversando. Esse sensor do estiramento, ele além de conseguir mandar informações lá para o hipotálamo e estimular a produção do ADH para fazer todos esses mecanismos aqui que nós já vimos para elevar o débito cardíaco, em outras situações pode acontecer o oposto. Olha só que interessante. Esse receptor de estiramento atrial aqui, ele pode contribuir para a redução da pressão arterial. De que forma? Esse receptor aqui, esse sensor, ele faz a liberação de um peptídeo chamado de peptídeo natriurético. Esse peptídeo natriurético,
ele é responsável por fazer o corpo perder líquido, né? Essa situação é muito interessante. Eu lembro que uma vez um professor me contou, eu nunca me esqueci dela. Quando a gente está na piscina, por exemplo, né? Quando nós estamos na piscina, normalmente a água ali em volta, né? Eu vou botar aqui. Meu Deus, vai ser muito tosco isso que eu vou fazer aqui agora, mas enfim. Tem um bonequinho, né? Eu tô dentro da piscina e os meus membros inferiores, eles estão dentro da água, certo? Essa água em volta dos meus membros inferiores faz pressão de todos os lados nas minhas pernas, certo? Essa água faz pressão ali nos meus membros, tá? Fazendo essa pressão, essa água gera a constrição de algumas veias, o que faz com que o volume de sangue retorne para o coração com mais eficiência, porque a pressão dessa água nos membros constringe as veias, contrai as veias e impulsiona o sangue para cima, de volta para o coração, que está aqui. Logo, esse sensor atrial detecta um estiramento da parede atrial. Logo, ele detecta um aumento do débito cardíaco. Tem mais sangue voltando, né, por causa dessa pressão aqui. O que ele faz? Ele libera o peptídeo natriurético, que, como o próprio nome sugere, natri, né, de sódio, de Na, urético, de urina. Ele vai induzir com que o corpo passe a liberar o sal através da urina para que ele comece a perder líquido, né? Já que o sal vai puxando a água também, para que o corpo perca líquido e diminua esse débito cardíaco aqui. É por isso que algumas pessoas, normalmente, quando ficam muito tempo, assim, horas na piscina, sentem uma vontade mais frequente de urinar. É esse mecanismo aqui funcionando para tentar contornar esse aumento de débito cardíaco, né? Que você sabe, se o débito cardíaco aumenta, a pressão também pode aumentar. É muito interessante isso, tá? Isso não tem necessariamente a ver com a vasopressina, né? Eu só fiz essa nota de rodapé para falar um pouco sobre isso. Mas vamos falar do último estímulo que desencadeia a secreção da vasopressina, que é a osmolaridade, né? O que é a osmolaridade? Nada mais é do que a concentração de soluto nos seus humores corporais, nos seus líquidos corporais, né? É dessa forma. Quando a gente começa a correr, por exemplo, você está numa maratona, você está ali correndo a 12 quilômetros, e suponhamos que ao longo desses 12 quilômetros você não bebeu água em momento nenhum. É um exemplo, tá? Ao longo de 12 quilômetros, Major, você suou pra caramba, você perdeu muito líquido. E você perdeu muito líquido pela pele, pelo suor, logo o seu líquido intracelular, extracelular, ele fica com uma concentração de soluto muito grande para pouco líquido, porque o líquido você perdeu. Logo, a concentração de soluto para solvente aumenta, né? Você tem muito soluto para pouco solvente, porque o solvente você perdeu, você foi perdendo líquido enquanto estava correndo, tá? Quando você fica com pouco líquido nessa situação aqui, quando a osmolaridade aumenta, essa concentração de soluto em relação a solvente aumenta, isso também serve como uma mensagem que os seus receptores, né, receptores de pressão, esses osmorreceptores hipotalâmicos, percebem esse aumento de osmolaridade, liberando a vasopressina. O que a vasopressina vai fazer? Ela vai jogar de novo no corpo água. Por quê? Porque você está perdendo muita água. Então ela vai fazer os seus túbulos pararem de jogarem essa água fora e vai reabsorver ela de volta para o corpo, tá? Muito interessante isso. E tudo isso, no final das contas, aumenta a reabsorção de água para conservá-la no corpo. Lembram do que nós conversamos? O rim não tem a capacidade de criar água, ele só consegue evitar que ela se perca. Para você repor água, porque o rim não repõe, você tem que fazer isso aqui, meu nobre. Você tem que beber água.
tá? E isso aqui é importante, é a única forma mais eficiente de repor água. Por quê? Porque o metabolismo não produz água suficiente, tá? Logo, beber água é muito importante. Por isso, antes de nós terminarmos essa análise sobre a fisiologia renal e falar sobre a regulação da pressão arterial, falar sobre o sistema de troca em contracorrente, falar sobre como as adrenais produzem a aldosterona e finalmente sobre o sistema renina, angiotensina e aldosterona, o que nós vamos fazer antes de falar sobre tudo isso, meus queridos amigos, é simplesmente beber um belo copo de água. Até a próxima.